Voltamos com mais um bloco do programa Segurança e Justiça, que hoje discute a lavratura dos termos circunstanciados pela Polícia Militar. Vamos direto com o nosso moderador, o delegado Sandro Avelar. Sandro, tema polêmico, né? Tema polêmico. Ouvimos aqui as razões do Dr. Moacir, falando em nome do Ministério Público, é uma posição que o Ministério Público vem defendendo, né? Mas agora a Polícia Civil com certeza não concorda com isso. Já houve uma reação por parte do sindicato, também de órgãos vinculados à corporação. Doutor Rafael, o que o senhor pensa a respeito disso? Nós vimos com muita preocupação essa medida, né, esse encaminhamento dado pelo Ministério Público, a esse desejo da Polícia Militar de lavrar os termos circunstanciados, por dois motivos. Né? Primeiro, porque ele é ilegal, entendemos como ele sendo ilegal, né, o servidor investido da atribuição para a lavratura desse termo circunstanciado, de acordo com a legislação brasileira, é o delegado de polícia. E não só a questão da legalidade, né? A gente fica até mais tranquilo com o que o Dr. Moacir expôs, né? De que não serão termos circunstanciados que necessitarão a realização de exames periciais, porque a maior parte, a gente precisa deixar claro, né? Segundo o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quais são os tipos, né, de maior incidência que são apurados mediante tempo circunstanciado. É ameaça, lesão corporal, uso de entorpecente e o desacato e a desobediência contra os próprios militares. Né? Desses tipos aí, qual não seria necessário um exame pericial, uma apreensão de objetos? Somente ameaça. E somente no caso dela não ter sido praticada em violência doméstica, senão ela seria apurada por meio de inquérito policial. Daí a gente já pode concluir que seria ínfimo esse trabalho, né? Ele não resultaria praticamente, né, em vantagem nenhuma ao Estado. Por outro lado, ele vai tirar do cidadão o direito de ter a sua conduta tipificada por um servidor qualificado para aquilo, que foi treinado para aquilo, cujas qualificações para a assunção do cargo são próprias para aquela atividade de tipificação. Então, por exemplo, né, no caso do uso de droga, sempre vai restar uma dúvida, é uso ou tráfico de entorpecente? Será que é razoável atribuir ao policial militar, que muitas vezes não tem uma formação jurídica? Nós temos excelentes policiais militares, mas temos outros de uma formação totalmente distinta que ele não conhece uma análise típica, né? E ele pode ter uma dificuldade e pode terminar cometendo erros graves, né? E, por outro lado, nós temos o problema também do nosso banco de dados. Hoje em dia, você veja, o tipo de maior incidência, né, que é apurado por TC é o uso de entorpecente. Hoje, o enfrentamento do tráfico, ele se dá às investigações basicamente pela análise de vínculo dos dados constantes da base de informação da Polícia Civil. Se essas informações ficarem na mão da Polícia Militar, a gente vai perder essa conjugação de informações, né, necessárias à demonstração de que aquele indivíduo não é só um usuário, ele é um traficante. Né? Isso gera muita dificuldade. Essa colocação é interessante, doutor Rafael, e aí fica até uma pergunta que eu gostaria de fazer ao doutor Moacir, porque continua sendo a Polícia Civil a responsável pela elucidação daquele crime. Né? O responsável pela investigação continua sendo a Polícia Civil. Então, doutor Moacir, o senhor não acha que numa situação como essa, a investigação pode ficar prejudicada, uma vez que o consumidor, nesse caso, sequer seria levado à delegacia? Como eu disse no começo, esses crimes, eles são um mero relato de fatos, ele não chega a ser uma investigação propriamente dita. A maioria desses casos são encaminhados para o juiz promotor e na audiência já resolve. São pouquíssimos casos em que precisa voltar para a delegacia para ter uma continuidade ou fazer uma investigação propriamente dita. Então, a exceção é que precisa de investigação. Então, a gente entende que essa questão da tipificação, isso é uma coisa menor que na frente do promotor e do juiz se resolve. Lá corrige se tiver errado alguma tipificação, até porque a gente não pode impor nenhuma transação penal sem estar a tipificação correta. Quanto à questão dos crimes, é uma cautela a gente começar pensando pequeno, justamente para a gente medir isso. E com relação aos crimes de desacato, desobediência e resistência, a gente está tendo esse cuidado, mas há um percentual pequeno da totalidade de crimes, em torno de 5%. Então isso é uma cautela, mas que também não afeta a maioria dos casos. E com relação ao sistema,
a gente, daqui a pouco tempo, vai estar vivendo processo judicial eletrônico. Em todos esses órgãos vão estar se comunicando. E não tem impedimento nenhum do Ministério Público recebendo a ocorrência da Polícia Militar encaminhar para a Polícia Civil para efeito de registro ou a própria Polícia Militar. Porque a ideia no futuro é que o sistema hoje informatizado da Polícia Militar converse com o sistema da Polícia Civil e alimentaria toda essa base de dados sem nenhum prejuízo para a análise de vínculo, como disse o doutor Rafael. Doutor Rafael, a questão ela realmente ela é muito interessante. Os pontos de vista são diferentes, né? A gente percebe o Ministério Público e a Polícia Militar compactuando com o mesmo ponto de vista. Por outro lado, a gente vê a Polícia Civil, né, a OAB já com manifestações no sentido oposto, no sentido, nesse aspecto, mais garantista. Né? Eu pergunto, o senhor acha que se a gente começa a tratar a questão do termo circunstanciado, né, nesse momento, com a naturalidade que já vem sendo tratado lá no Sul, porque nós falamos aqui de alguns estados, não falamos, por exemplo, que a Brigada Militar também já vem fazendo isso daí. Né? Isso aí não é um início do chamado ciclo completo de polícia, que no final das contas também gera um debate bastante interessante? Eu não tenho a menor dúvida, né? Por trás desse anseio da Polícia Militar, nos parece muito claro de que há esse intuito, né, de avançar sobre as competências da Polícia Civil. Entanto, nós entendemos absolutamente inadequada a forma como está sendo tentado se fazer esse avanço, né? O avanço institucional ele pode acontecer, mas na forma da lei. O Estado ele tem que se movimentar dentro da estrita legalidade. Ele não pode criar conceitos, alterar conceitos, né, para conseguir avançar sobre as competências de outra instituição, criando inclusive uma sobreposição de competências, que é muito grave. A gente não ouve no meio particular sobreposição de competências em instituições eficientes. Isso não existe. Né? Inclusive o próprio Estado, o manual aqui do Distrito Federal de elaboração de regimentos internos, você vai ver que uma das orientações é você evitar a sobreposição de competências. Por quê? Quando você tem mais de um órgão para fazer a mesma coisa, geralmente um fica deixando para o outro fazer e ninguém exerce aquela competência. Então isso não é uma prática saudável. Nós não concordamos e divirjo, né? Eu peço vênia para divergir do doutor Moacir em relação à atribuição do cargo. Eu acho que isso é muito importante e a gente pode dar um exemplo claro em relação a outras carreiras, sem querer desmerecer nenhuma carreira, né? Mas, por exemplo, imagina você chega no hospital, o médico está ocupado e como é uma simples febre, o auxiliar de enfermagem vai prescrever um remédio. Isso não é razoável, né? Na realidade, a gente tem que obedecer essas regras básicas, especialmente dentro de uma investigação criminal, na qual se vige regras estritas, né, de cumprimento das normas para evitar nulidades, ilegalidades e abusos. Então, nós não podemos concordar, né, com essa medida. O debate está bom, né, gente? A gente vai só fazer agora mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais debate aqui no Segurança e Justiça. A gente volta já.